Aula de Língua Portuguesa, o Romantismo no Brasil, 1836 a 1881. Para começar nossa aula, vamos ver primeiro o contexto histórico-social, ou seja, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo nesse período aí que denominamos o Romantismo no Brasil. O romantismo começa no Brasil em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Aparece também nessa época a revista Niterói, revista brasiliense, com ideias românticas de Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre, Torres, Homem. Pode-se perceber a proximidade do início do romantismo no Brasil com a proclamação de sua independência, ocorrida em 1822. Nesse momento de afirmação da nacionalidade, o movimento romântico brasileiro expressou os propósitos de valorizar o passado histórico no país. O movimento no Brasil estendeu-se até 1881, quando surge O Mulato, um livro de Luiz de Azevedo, assinalando o predomínio das ideias realistas e naturalistas. Durante todo esse período, conflitos e tensões caracterizam a situação política do país. São conhecidas as crises relacionadas com a abdicação de Dom Pedro I e as regências, a Sabinada, 1837 a 1838, a Balaiada, 1838 a 1841, a Revolução Farroupilha, 1835 a 1845, a Revolução Praieira, em Pernambuco, 1848, a Guerra do Paraguai, 1865 a 1870. Durante esse período de quase meio século, dominaram nas letras brasileiras o eu, o sentimentalismo, o nacionalismo, o indianismo e o liberalismo. Quais são as tendências do romantismo no Brasil? Primeiro, o indianismo e o nacionalismo, valorização do índio, de nossa flora e fauna. O regionalismo ou sertanismo, que aborda o nosso homem do interior, caracterizando a região em que ele vive, com seu folclore e os seus costumes. Segundo, o chamado mal do século de byronismo, marcado pela melancolia, tristeza, sentimento de morte, pessimismo ou cansaço da vida, a realidade política e social, o abolicionismo, as lutas humanitárias, sentimentos liberais, o poder agrário, a corrupção, os problemas urbanos surgidos com o relacionamento indústria-operário. Romantismo na poesia. 3 gerações de poetas sucederam-se ao longo do romantismo no Brasil. Primeira geração, obras de temática religiosa e mística, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Segunda geração, ultrarromântica, obras que revelam acentuado individualismo e subjetivismo. É a poesia da dúvida, da desilusão, do negativismo diante da vida ou mal do século. Poetas dessa fase, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Terceira geração. A poesia condoreira busca palavras de vasto e elevado, de imensidão e infinito. Temas de natureza social, como o abolicionismo, inspiram seus autores, com destaque para Castro Alves. Ficção. A prosa romântica foi constituída principalmente pelo romance indianista, sobressaindo a obra de José de Alencar, romance urbano ambientado nas cortes do Rio de Janeiro,
constitui um registro da moral e dos costumes da sociedade burguesa do Segundo Império. Autores representativos: José de Alencar e José Manuel de Macedo, e ainda Manuel Antônio de Almeida. Romance regionalista. Retrata os costumes, as crenças, a linguagem e a geografia das diversas regiões do país. Autores: José de Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora e Visconde de Taunay. E o romance histórico. Bandeirantes e aventureiros se destacam na reconstituição imaginosa de nosso passado histórico, como faz José de Alencar. No teatro, temos as tragédias, dramas e costumes de épocas integram a produção teatral do período romântico, representada por Martins Pena, José de Alencar, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. E Gonçalves de Magalhães, José Domingos de Magalhães, nasceu no Rio de Janeiro em 1811 e faleceu em Roma em 1882. Sua obra tem mais valor histórico que literário. Muito bem, após a leitura desses fragmentos aqui sobre romantismo no Brasil, irei ler aqui algumas perguntas que você precisa depois responder. Primeira: quem iniciou o romantismo no Brasil? Segundo: que obra é considerada marco inicial do romantismo no Brasil? Terceiro: quando começa e termina o romantismo no Brasil? Quarto: qual é a escola literária que precedeu o romantismo, ou seja, que veio antes do romantismo? E em seguida, qual a que seguiu? Quinto: quais são as características do romantismo no Brasil? Para essa pergunta você precisa apenas copiar aí o que foi destacado durante esta aula. 6. Cite alguns representantes do romantismo brasileiro na poesia. 7. Aponte alguns na prosa. O que seria prosa? Prosa são uma escrita onde não há versos, onde não há rimas, onde as letras, as palavras ocupam todo o espaço do livro. Oitavo: qual é a importância de Gonçalves de Magalhães para o romantismo no Brasil? E assim findamos essa breve aula aí sobre o romantismo no Brasil.